Pessoal, tudo bem? Bom dia. Aqui quem fala é o Thiago Pimenta. Para quem não me conhece, né, para quem está entrando na escola agora, aluno novato, eu serei o professor de História, serei o professor de Educação Física e também o professor de Inglês. Tudo bem? Então hoje a aula vai ser de História. E nós vamos tratar sobre o conteúdo que se chama modernidade. Então, o que é modernidade? O que é modernidade para você? De vez em quando a gente escuta algumas pessoas falar assim: ah, eu sou um cara moderno, ah, eu sou uma moça moderna. Mas o que seria isso? O que seria esse moderno? O que é isso? Então, no dicionário, né, quando se refere à modernidade, quer dizer que é o tempo presente, ou uma época, né, relativamente recente. Então, nós somos modernos, né, quando fala assim de um tempo, né, nós atualmente nós somos modernos. Pessoas que viveram há 15, 20 anos também são pessoas modernas, né? Então, olha só, o que existe ou passou a existir recentemente? História, conceito iluminista segundo o qual o ser humano se recorre como pessoa autônoma, atuando sobre a realidade, natureza e sociedade. Então, olha só, gente, aqui, o que vocês conseguem visualizar nesse quadro aqui? Aqui tem uma sala antiga, tá vendo? Aqui tem uma sala mais nova. Aqui tem as caravelas, né, de 1500, as mesmas caravelas de Portugal, tá vendo a bandeira de Portugal? Que vieram até o Brasil, descobriram o Brasil, né, há 500 anos. Isso aqui, ó, em 1500, era algo muito moderno. Moderníssimo, né? Agora, hoje isso aqui é moderno? Não, hoje não é mais moderno. Hoje é moderno esse foguete, ó. Esse foguete que vai tentar conhecer planetas, conhecer o espaço, né? Conhecer outras partes do universo. Então, essa aqui é uma foto também de uma praia, muitos anos atrás, acredito que seja no Rio de Janeiro. Essa também é uma foto mais recente. Aqui você tem uma foto de uma rainha, né, e uma foto de uma mulher numa passarela. Então, olha só, aqui a gente tem aqui, ó, a imagem anterior traz as seguintes imagens. Duas escolas, uma de 1974 e outra de 2010. Então, a de 74 é essa aqui é de 2010. Depois a gente tem duas mulheres com roupas distintas devido aos costumes, olha só. Então, isso aqui eram as roupas características dos anos 1500, 1600, né? E essas roupas aqui também, uma roupa mais moderna, né? Não vou aqui discutir o gosto, né? Alguns vão achar bonito, outros vão achar feio, né? Tá. Aí você decide. 2 meios de transporte, foguete e a caravela, conforme eu já falei, né? E o calçadão de Copacabana, no Rio de Janeiro, em 2 momentos. Em 1910, essa foto é em 1910, essa fotinha aqui, olha só que legal. E essa aqui, atualmente, olha a diferença, né? Prédios, que eram morros, né? Enfim, então teve grandes mudanças. Então, olha só, no quadro a seguir, classifica as imagens como modernas ou antigas. Marque um X na coluna moderna, se você julgar que a imagem é moderna, ou um X na coluna antiga, se você julgar que ela é antiga. Depois justifique sua escolha. Então tá aqui, ó, sala de aula, mulher com roupas distintas, né, enfim. Aí você vai marcar aqui e justificar a sua escolha, tudo bem? Dando continuidade, porque nós vamos falar de modernismo, na próxima aula eu vou mostrar para vocês quando foi, né, a data certinha que se inicia, né, esse evento chamado modernismo, tá? Só um minutinho. Então é isso. O que foi o humanismo?
né? O humanismo foi um movimento literário que marcou a passagem da Idade Média para o Renascimento. Conforme nós estudamos no ano passado, que eu já mostrei para vocês uma tabela que os historiadores fizeram para dividir a história, para facilitar o ensino da história. Então você tem lá atrás pré-história, você tem história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea. Então são períodos da história, né? Então a Idade Moderna ela vai começar lá em 1453 e vai até a Revolução Francesa, que é em 1889. Então é essa parte da história que nós vamos estudar, mas por enquanto nós vamos ficar mais presos, né, no conceito de modernidade, que é isso que a gente está vendo. O que é moderno? O que pode ser considerado moderno? E aí, nesse período, então, né, que nós estamos tratando, que fala sobre a modernidade, foi quando surgiu o que conhecemos por humanismo, né? Conforme eu já li, né, o humanismo foi um movimento literário que marcou a passagem da Idade Média. Lembra da Idade Média, que tinha os senhores feudais, os vassalos, suzeranos, as pessoas viviam em grandes feudos, né, pode ser chamado de fazendas, grandes fazendas que eram controladas, né, por esse senhor feudal. Lembra que ele repartia as terras, né, para os vassalos, né, as pessoas trabalhavam ali. E isso durou mais de 1000 anos, né, o período medieval durou mais de 1000 anos. Então, depois desse período de 1000 anos, nós vamos entrar na Idade Moderna, que começa então em 1493. Então, olha só. O humanismo teve como grande influência fatores sociais e econômicos. Com a formação de uma nova classe social, a burguesia, os comerciantes, a burguesia, quando fala burguesia, são comerciantes, eram pessoas que vendiam mercadorias de feudo em feudo. Eles começaram a vender mercadorias de feudo em feudo, de fazenda em fazenda. Então, esses comerciantes começaram a competir com os nobres e ganharam importância na sociedade. Além disso, com a expulsão dos camponeses pelos senhores feudais, houve um período de muita fome e doenças, como a peste negra, que matou 1/3 da população da Europa. A peste negra, pessoal, só para vocês visualizarem a questão da pandemia, nós atualmente estamos vivendo um tempo de grande calamidade, que é o Covid-19. Mas para vocês entenderem que não é a primeira vez que a humanidade passa por grandes crises de epidemia, né? Para vocês terem uma ideia, a Covid, que tanto está nos aterrorizando, tirando vida de milhares de pessoas no mundo inteiro, né? No Brasil já morreu mais de 210 mil pessoas, né? Então é uma doença muito grave, uma doença que a gente fica com medo. Mas para vocês terem uma ideia, ela é uma doença que, se comparada com a peste negra, ela é irrisória. A quantidade de pessoas que o Covid já matou, já levou ao falecimento, comparado com a peste negra. Conforme foi lido aqui, a peste negra, lá em 1500, 1500 e pouco, 1400, matou mais de 1/3 da população mundial. A peste negra ocorreu nos anos de 1343 a 1351, a primeira fase. Mas, para vocês terem uma ideia, ela chegou a matar de 75 milhões a 200 milhões de pessoas, né, na Europa, na Ásia. Então, comparado com a Covid, ela foi muito mais devastadora. Bom, ao que tudo indica, as condições de higiene propiciavam o contágio dela, né, que levava as pessoas a se contaminarem com a peste negra. Peste bubônica também ela era chamada. Dizem que os ratos, né, que transportavam também, né, essa doença e passava para os seres humanos.
Bom, então, veja bem, matou um terço da população da Europa, né? O que eu quero explicitar é que, então, não é de agora que acontecem esses desastres, né, na saúde. Essa época foi marcada também por um período político chamado absolutismo, quando o poder, anteriormente descentralizado nas mãos dos senhores feudais. Vocês se lembram que os senhores feudais tinham várias fazendas, né? Em cada uma dessas fazendas era o senhor feudal que comandava aquelas fazendas, aquela região, né? E com o absolutismo, que é o que vai entrar aqui no período moderno, esse poder que era dos senhores feudais passou para os reis. Então surge aí a figura do rei todo-poderoso, né? Extremamente poderoso. Outra influência importante foi a queda da hegemonia da igreja. Então, a igreja começou a ser questionada. Então, quando a igreja passa a ser questionada, Deus deixa de ser o centro das atenções. O mundo tinha uma visão teocêntrica, ou seja, o Deus no centro. E aí passa-se a ter uma visão antropocêntrica, ou seja, o homem passou a ser o centro do universo. E quando eu falo de homem, você pode também considerar a figura da mulher, nessa época que tem desenhos, retratos de mulheres, né? Em alguns casos tem até estátuas, retratos de mulheres mostrando o corpo, tanto das mulheres quanto dos homens. Então tinha uma grande valorização da figura, né, do ser humano. Alguém já ouviu falar do quadro da Mona Lisa? Então, Mona Lisa foi feita por Da Vinci, né, nessa época. Então há uma valorização da figura humana, né? Então as características do movimento é o teocentrismo, o antropocentrismo, né? Teocentrismo, Deus, né, no centro, e antropocentrismo, o homem no centro do universo. Separação entre a música e a poesia, cientificismo, a crença na ciência, que a ciência poderia explicar tudo, fazer tudo. É interessante comparar com os dias de hoje, onde você observa que a ciência, ela, mesmo nos dias de hoje, ela tão avançada, você observa que ela não é capaz de tudo, né? A ciência não pode tudo, e está mais do que provado agora com a Covid-19. Então, a descrição da figura humana, inclusive a mulher, né, suas expressões, detalhes e proporções, descoberta da natureza, dos campos, das florestas, das montanhas, considerado refúgios para as mágoas do amor. Centralização do conhecimento, até então controlado pela Igreja Católica, apoio aos valores cristãos e medievais. Então, quero que você responda no seu caderno o que caracterizou o humanismo, explica a influência da burguesia neste período e o que representou o absolutismo neste contexto. Beleza, pessoal? Façam pesquisas, né? Enfim, tá bom? Um grande abraço para vocês e qualquer dúvida estou aqui à disposição. Tudo bem? Valeu, até mais, pessoal.